A fala do Jair Bolsonaro ao vivo aqui durante a fala do ministro Alexandre de Moraes, você deve ter visto, Jair Bolsonaro entrou ao vivo, nós transmitimos e ele estava aquele velho Jair Bolsonaro eloquente, aquele da eleição, né? Porque a gente tem um Jair Bolsonaro recluso depois do segundo turno, nada falante, que foi embora para os Estados Unidos. E agora ele voltou e falou sobre tudo, Janaína, inclusive sobre vacina de novo. O Flávio, que estava aqui com a gente no bloco anterior, disse que ali já estão os elementos do que Bolsonaro diz sobre essa sucessão dele. Você percebe elementos? Você percebe essa força? Quem é o perfil dessa pessoa que Bolsonaro vai apoiar? Sim, antes eu queria só falar uma ponderação com relação à fala do colega. Eu ouço. É porque esse argumento que o colega traz de que a reunião desestimulou os eleitores de irem às urnas, tirou a credibilidade, é um argumento que vai contra a condenação. Porque, veja bem, os potenciais eleitores de Lula não confiam em Bolsonaro. Nenhum potencial eleitor de Lula deixaria de ir às urnas por força de um discurso de Bolsonaro, seja naquela reunião ou em qualquer outra situação. Se é verdade que aquela reunião desestimulou eleitores a votarem, a reunião foi, na verdade, contrária ao candidato, pré-candidato Bolsonaro. Janaína, então, esse argumento não tem, com todo respeito, não tem lógica. Com todo respeito aos dois, não tem como mensurar isso que vocês estão falando. Mas, gente, então, o problema é o seguinte, existe lei. Ou existe lei e os tribunais votam conforme as leis, ou os tribunais decidem o que consideram mais justo e, a partir daí, a decisão passa a ser a lei. É disso que eu estou falando. Quem está aplaudindo essa situação pode, num futuro muito próximo, se arrepender. Porque os perfis do presidente Bolsonaro e do presidente Lula são muito parecidos. Por exemplo, a pergunta da Luciana sobre a reação do presidente. Agora ela me ouviu. O presidente Bolsonaro acabou de ter uma decisão, que é uma decisão em termos de vida política praticamente de morte. 8 anos, em termos de vida política, é quase que uma condenação à morte política. Então a reação dele não me parece que seja um momento de querer tirar dali qualquer racionalidade no que tange ao que ele fará, quem ele apoiará. É uma reação emocional, inclusive muito parecida, se nós olharmos para trás, as próprias reações de Lula, quando houve os muitos julgamentos que o impactaram. As pessoas se indignam muito com as postagens, com as falas dos apoiadores de Bolsonaro com relação às cortes, mas se resgatarem as ofensas feitas na época do julgamento do Mensalão, olha, não tem diferença em termos de reprovabilidade e gravidade. Basta pegar as ofensas que foram feitas ao ministro Joaquim Barbosa, que foi o relator do Mensalão. Então, também a indignação com relação a essas reações, ela é diferenciada, Mas ele falou sobre... Falando em indignação, Janaína, eu não sei se você viu todo o discurso de Jair Bolsonaro. Eu estava concentrada nos votos. Então, pois é. Ele falou sobre tudo, Janaína. Tudo que você imaginar. Mas é uma pessoa que está nervosa, entendeu? Então, mas essa pessoa que está nervosa hoje não é a pessoa que estava nervosa nos últimos tempos. Então, eu gostaria da sua análise, porque ali estava ou não estava elementos para dizer como é que vai ser a sucessão. Ele próprio, nesse discurso, ele já admite a inelegibilidade. Tá dada, né? Tá dada. Exatamente, ele fala tá dado e joga para frente. E a chance de reverter, salvo a ocorrência de uma hecatombe, é praticamente zero. Porque ali havia 3 ministros do Supremo. Dentre esses 3, um ministro que teve uma visão diferente, que, a meu sentir, é mais técnica, e falo isso com todo respeito. Os votos do ministro Nunes e do ministro Araújo foram votos pautados na legislação e não em decisões judiciais, que são situações diferentes. Você não quer falar de sucessão, é isso? Não é. É que eu penso que é muito cedo, entendeu? É uma pessoa machucada. Mas não foi para o Jair Bolsonaro. Ele já começou a falar sobre ser uma força política, ele sabe que é uma força política. Ele precisa se agarrar para poder sobreviver. Quem conhece política sabe que voto é algo muito importante. A possibilidade de estar no jogo político é um fator relevante. Então, assim, a pessoa que tem o potencial de disputar uma próxima eleição,
ela é uma pessoa interessante, ela é importante, ela é convidada, ele ela deveria é ouvida. Então, para ele se manter vivo nesse cenário, ele tem que valorizar agora, já que ele não é um candidato, né, com potencial de participar, ele tem que valorizar o apoio dele, entendeu? Como ele deveria se manter vivo? Como esse velho Bolsonaro, que quase deu certo, né? Porque quase que ele foi eleito. A gente teve um país dividido. Eu não sei, sou capaz de mensurar até quando veio o voto anti-Lula no Bolsonaro. Mas como ele deveria se manter? Como o velho Bolsonaro, aquele que fala com eloquência, ou o que veio no segundo turno, um tanto mais quieto, falando calmo, Olha, pensando... aquela pessoa do segundo turno não é o presidente. A pessoa de hoje é mais o presidente. Sim, né? Então aí tem que saber como é que ele vai conseguir controlar a pessoa que ele efetivamente é. A pessoa, tanto é assim que 2 dos ministros disseram, e eu corroboro, que quando o presidente falou tudo aquilo para os embaixadores, é o que ele pensa. Não foi um teatro, não foi algo planejado para conseguir votos, aquilo é ele. Agora, se eu conheço um pouco o presidente, ele não vai apontar candidatos neste momento. Ouso dizer, pelo que eu conheço do presidente, que quem ele apontar, vamos dizer assim, nos próximos dias ou nos próximos meses, ele está apontando para queimar. O presidente... Não, é sério. Olha que ela dá um lead assim... É sério, é sério. Se o presidente apontar alguém já como seu candidato à presidência da República, pode ter certeza que não é o candidato. Ele vai deixar para fazer isso muito perto. Muito bem, vou ouvir o Alessandro um pouquinho. Qual estratégia deveria tomar Jair Bolsonaro nesse momento para manter ele, que é inelegível, ele que não tem votos, como a força potencial da direita? Aquele Bolsonaro mais calmo, como eu perguntei aqui, para o Bolsonaro do segundo turno, ou o Bolsonaro, o velho Bolsonaro de hoje que apareceu aqui para gente? Aí a gente volta para a questão do bolsonarismo, ou seja, o quanto o bolsonarismo ainda é forte no Brasil, o quanto o discurso bolsonarista ainda atrai as pessoas. E eu acho que ele ainda atrai muita gente, ele está muito forte, portanto, é como se ele não tivesse muita margem. Ele, pelo discurso que ele idealizou ali, ele não está a fim de distensionar, ele falou de tudo um pouco. Então, eu acho que ele vem para cima, ele vem com o discurso bolsonarista, vamos dizer assim, raiz, sem papa na língua, porque é o discurso que vai criar uma representação nele das pessoas que enxergam nele uma força política que representa certas bandeiras políticas. Então, acho que ele não vai ter muita margem. O discurso dele me parece que acenou nesse sentido. Essa radicalização, eu não acho que ele está... Nesse exato momento, ele tem um horizonte menor. Eu acho que ele está olhando a eleição municipal. Tá? Por quê? Porque como a eleição vai ser ano que vem, praticamente, e aí está todo mundo fazendo já pré-campanha, bom, não estamos em período de pré-campanha, mas todo mundo já está articulando as campanhas municipais e os municípios são importantes para a campanha nacional. O que ele vai fazer, acho eu? Acho que ele vai circular o país. E aí, as pessoas que estão no município, e aí a gente tem que lembrar o mapa eleitoral, a gente tem que lembrar que existe um corredor no centro do país bolsonarista muito forte. E ele vai percorrer esse corredor, ele vai tirar fotos semanalmente, quer dizer, se ele realmente tiver esse ânimo político que ele demonstrou agora, ele vai tentar manter o bolsonarismo, eu vou chamar de bolsonarismo raiz, o extremismo, um discurso, e aí eu discordo um pouco da Janaína, ele tem um discurso de, veja, não é um discurso simplesmente de ataque, crítica, é um discurso de violência, ou seja, aqui embaixo dele, né, e muito perto da superfície, tem um elemento de violência muito forte e articulada, no sentido de que é um sujeito que a gente sabe muito bem pelo seu histórico, que elogia a ditadura militar, elogia a gente que torturou na ditadura militar e aí por diante. Então, eu acho que ele não tem muita saída, Lu, acho que ele vai partir para o bolsonarismo raiz, ele vai para os municípios, eu acho que esse é o horizonte dele, ele sabe que vai ter muito vereador querendo tirar foto, fazer selfie, fazer entrevista, e aí esses caras todos, mais as prefeituras, etc., vai ser uma base já de capital político para ele então tentar dar um próximo passo político aí, que eu acho que vai ter a escolha das candidaturas. Vou lançar uma pergunta. Pois Bolsonaro é uma força potente. Eu tenho 2 minutos, eu vou dar 1 minuto para cada um para responder. Bolsonaro é uma força potente, todos nós concordamos aqui. O Bolsonaro
me parece que é o bolsonarismo que ele hoje mostrou ainda essa força. Eu pergunto, existe uma direita hoje olhando possível de eleição, e aí eu estou falando para as eleições municipais e para as eleições presidenciais, sem Bolsonaro? Você quer dizer sem Bolsonaro? Sem apoio de Bolsonaro? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem espaço para isso. Muito embora ele tenha essa força, também existe a constatação, né, de que esses excessos todos trouxeram o país até aqui. Eu alertei na época, mas agora todos estão constatando que os ataques, que os exageros, que os discursos, que as manifestações em excesso, tudo isso trouxe o país até aqui, né? Devolveram o poder à esquerda, né? Estamos aqui sediando o Foro de São Paulo, recebendo Maduro. Não dá para dizer que a culpa seja da esquerda, é da direita que chegou ao poder e não teve capacidade, né, de trabalhar com alguma moderação. Então, a bem da verdade, essa direita, né, que é uma direita mais consistente, haveria de se organizar e trabalhar com a ideia de ter Bolsonaro, mas não depender de Bolsonaro, porque o bolsonarismo prejudicou muito, mas muito mesmo a direita. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta, você já sabe. Existe uma direita sem apoio de Bolsonaro? Existe uma direita, pode ter uma direita sem o apoio do Bolsonaro, mas essa é uma direita que corre o risco de repetir o que foram as direitas lá atrás nas outras eleições. O PSDB era uma direita racional, não era isso? É a direita que compôs com o Partido dos Trabalhadores, que fez o sistema eleitoral funcionar durante um bom tempo. Essa direita ela foi exterminada no último período eleitoral, empurrando a margem da direita para a extrema-direita, enquanto o PT ficou no seu lugar de origem. Então, essa eliminação desse discurso dificulta muito que uma direita racional, liberal, aquela direita que alguns colegas vão dizer que ela é a favor do jogo democrático de 88, essa direita ela tem um problema, que toda vez que ela se coloca, o outro discurso, que é o discurso do bolsonarismo, vem e destoa dele e joga para a extrema-direita. E aí a gente teria que discutir as mazelas do sistema político da Constituição de 88, que nós já discutimos aqui com o Poit, e aí levaria a gente mais algumas horas aqui, Lu, debatendo essa questão.